Olá, tudo bem com você? Recentemente me indicaram um vídeo postado no canal do professor Daniel Gontijo, em que ele entrevista um ex-adventista. Pelo que eu entendi, se entendi corretamente, ele foi ancião de igreja por 20 anos, lá nos anos 80, e hoje ele tece críticas ao adventismo, e na entrevista ele falou uma série de coisas que, claro, me levaram à discordância, porque não correspondem à realidade dos fatos. Eu assisti ao vídeo inteiro, mais de uma hora de conversa ali entre os dois, e anotei vários pontos aqui. Não quero que esse vídeo aqui também seja exaustivo e tão longo quanto o vídeo que originou essa reação, mas quero destacar alguns pontos que eu achei mais críticos na fala desse ex-ancião de igreja. Já também explico que, para nós adventistas, ancião seria o correspondente, quem sabe, ao presbítero. Em outras igrejas que adotam essa terminologia, é aquela pessoa que na igreja local está ali para auxiliar o pastor das igrejas em seu trabalho. É um cargo realmente muito importante na igreja adventista, muito valorizado, e nós sempre agradecemos aos anciãos e anciãs pelo trabalho que fazem voluntariamente na igreja. Eu fiz uma listinha, como eu disse, e quero começar pela primeira, em que esse ex-adventista diz que a igreja deu um jeitinho para que a data de 1844 não ficasse errada. Então ele começa falando ali sobre o milerismo, menciona Hiram Edson. Eu creio que eu posso falar um pouquinho com propriedade desse assunto, porque estudei a fundo. Quando escrevi meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil, li muita coisa sobre o adventismo mundial e também sobre o adventismo aqui no Brasil, e sou um apaixonado pela história da igreja. Sempre que posso, estou lendo, estudando, pesquisando sobre os pioneiros e sobre a origem do movimento adventista. Uma coisa que as pessoas muito confundem aí, e até o ponto 2 que eu anotei também na conversa ali dos dois, lá no canal, naquele vídeo, é que dizem que os adventistas marcaram uma data para a volta de Jesus. Isso é falso. Em alguns vídeos aqui no canal eu já coloquei, eu creio que eu já esclareci suficientemente bem esse assunto. Na verdade, os que marcaram uma data para a volta de Jesus, primeiramente 1843, depois com ajuste de cálculo, 1844, 22 de outubro, foram os mileritas, assim chamados porque eram seguidores das ideias do fazendeiro ex-deísta batista William Miller, ou Guilherme Miller. Foi um grande homem, eu encaro o Miller quase como um moderno reformador do século XIX, alguém que dedicou a vida a estudar a palavra de Deus. Não dá para tirar os méritos desse senhor que, por causa de suas pesquisas, acabou levando muitos norte-americanos a um estudo mais profundo da palavra de Deus. Passada a data de 1844, 22 de outubro, vários mileritas acabaram abandonando a fé. A maioria, penso que voltou para suas igrejas de origem ou permaneceu por lá mesmo. E um grupo pequeno resolveu voltar à Bíblia para pesquisar melhor a palavra de Deus. E aí é que entra em cena Hiram Edson, que era um milerita, e atravessando ali o milharal, próximo à sua propriedade, ele então tem uma compreensão do que de fato ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. Quem estuda o ritual do santuário terrestre entende que anualmente havia o chamado Yom Kippur, ou o dia da expiação, em que o santuário era purificado, era um dia de juízo, de acerto de contas com Deus. Tudo o que aconteceu no santuário terrestre era uma sombra, uma figura das realidades celestiais. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, de maneira bastante clara na carta aos Hebreus. Leia essa carta, você perceberá que Paulo faz ali grandes paralelos entre o sacerdócio levítico, humano, e o sacerdócio de Cristo, entre o santuário terrestre e o santuário celestial. E ele diz que Jesus não entrou em santuário feito por mãos humanas, mas no céu, no verdadeiro santuário. Então, se as cerimônias do santuário terrestre eram uma figura e sombra das realidades celestiais, logo, no santuário celestial também deve ter havido um dia da expiação, um verdadeiro Yom Kippur. E nós entendemos então, pelos cálculos corretos que foram feitos pelos mileritas, que esse Yom Kippur celestial ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. Em breve eu vou postar aqui no canal uma entrevista que farei com a teóloga Rosângela Lira, que estudou profundamente esse assunto, as cronologias de Daniel e Apocalipse, e nós vamos ver então que essa data ela é precisa, ela corresponde, na verdade, aos cálculos, à cronologia, à história,
e nós veremos isso ali então. Não tenho tempo de neste vídeo aqui detalhar esse assunto. Mas enfim, resumindo, os mileritas calcularam corretamente a data, mas entenderam equivocadamente o evento que ocorreria nessa data. Nesse momento histórico, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Nós também já gravamos vídeos aqui no canal, já fiz vídeos com meus amigos pastores. Tem um vídeo também do pastor Paroski, Dr. Paroski, em que nós explicamos que o que aconteceu, né, na ascensão de Cristo lá no primeiro século, após a sua ressurreição. Então Jesus ele entra no santuário, obviamente. Jesus também não está restrito a um compartimento, como se estivesse preso ali. Esses dois compartimentos eles falam de fases do ministério intercessório de Jesus. Ele permanece por vários séculos no primeiro compartimento, ou seja, na primeira fase de sua missão como nosso Salvador, e depois, em 1844, ele inicia uma segunda fase em seu ministério. Tudo isso era tipificado pelo santuário terrestre. Então, a igreja não deu nenhum jeitinho para acomodar qualquer data, não. Na verdade, todos os adventistas que estudam bem esse assunto percebem, falam disso de forma aberta, sem nenhum receio, de que houve sim um desapontamento ocasionado por uma má compreensão de um evento que estava anunciado nas profecias, e de modo semelhante ao que aconteceu na cruz. Muitas pessoas se desapontaram, quase todos, né, se não todos, ficaram desapontados com o fato de Jesus, o Messias, ter morrido. Eles tinham idealizado a figura do Messias e a missão dele. Mas desse desapontamento aí, que foi até uma espécie de peneiramento, nasce o movimento que nós conhecemos como cristianismo, né, o movimento cristão. E de forma paralela ou semelhante, do desapontamento de 1844, nasce o movimento adventista do sétimo dia, com aquele punhado de pessoas que ficou ali clamando a Deus por compreensão, e entendemos que Deus lhes deu a compreensão correta e entenderam o que havia acontecido nessa data. Então, duas coisas ficam claras aqui. Primeira, de que não houve nenhuma tentativa de acomodação para explicar melhor o que aconteceu lá. Até porque os mileritas é que cometeram aquele equívoco, embora nós entendamos também que em Apocalipse 10 existe uma predição do que iria acontecer, e os adventistas, então, não marcaram data para coisa alguma. Você pode ler em toda a literatura adventista, e a igreja é organizada ali a partir da década de 1860, você não vê nenhuma marcação de datas por parte da igreja, e muito menos por parte de Ellen White, como veremos. Olha só, o ponto 3 que eu anotei aqui na minha lista. O Senhor tem me mostrado que essa data é a data da volta de Cristo, disse o ex-ancião. Eu leio os livros de Ellen White, ele é ancião há 20 anos, eu sou há 30 anos ancião de igreja. Eu leio os livros dela pelo menos a esse mesmo tempo, 30 anos já. Devo ter lido praticamente tudo que ela escreveu, do que está publicado. E eu nunca vi nada semelhante a essa frase. O Senhor tem me mostrado que essa data é a data da volta do Cristo. A menos que ele esteja fazendo referência àquele momento lá adiante, já no tempo das pragas caindo, em que se ouve no céu o momento exato em que Cristo vai voltar. Só que Ellen White, quando volta dessa visão, não se lembra dessa data. Não foi revelado para ninguém não foi revelada para ninguém essa informação. Então veja, dizer que Ellen White, sugerindo que Ellen White teria marcado uma data para a volta de Cristo, com base nesta frase aqui, que infelizmente lá naquele vídeo não foi dada a fonte, a gente poderia ter pesquisado então qual o contexto, né? Isso é falso. Ellen White, repito, nunca marcou data para a volta de Jesus. Pelo contrário, ela diz que após 1844 não haveria mais nenhuma profecia relacionada com o tempo. Então, não sabemos quando será o fechamento da porta-graça, não sabemos quando será o momento em que as pragas ali do Apocalipse cairão, e muito menos sabemos a data da volta de Jesus. Jesus foi enfático em dizer que ninguém sabe o dia e a hora, e lá em Atos capítulo 1 é dito que os tempos proféticos, nesse caso os tempos que tem que ver com a sua vinda, o fim de todas as coisas, pertencem a Deus, não aos cristãos, não a nós. Então, se qualquer um aparece por aí anunciando volta de Jesus, ou sugerindo data para isso ou para aquilo, saiba que ele está em erro. Isso não corresponde àquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina, prega e crê. Item 4. Ela escreveu inspirada por Deus, tudo foi inspirado, os adventistas dependeram dela para formular suas doutrinas. Veja, nós encaramos Ellen White como uma profetisa não canônica. Já falei disso também aqui em vários vídeos, é bom esclarecer mais uma vez. Nós não temos os escritos de Ellen White como uma segunda Bíblia, como alguns nos acusam de ter. Por favor,
ouça o que adventistas sérios dizem sobre isso e leve em consideração o que a própria Ellen White disse. Ela disse que não é uma segunda Bíblia, ela sempre recomendou a Bíblia. Inclusive, a comparação que é feita é de que ela é uma luz menor que aponta para a luz maior, ou seja, leiam aquele livro, estudem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós entendemos o ministério de Ellen White semelhante ao de Hulda, por exemplo, no Antigo Testamento. Eu gosto muito daquele texto de 2 Crônicas, capítulo 34, porque ali, eu tenho até no meu canal aqui um sermão, uma reflexão sobre esse capítulo. É um reavivamento muito bonito ali, protagonizado por Josias, o rei. Eles encontram a Bíblia, né, digamos assim, o rolo da lei, na casa de Deus, no templo. Eles então leem a Bíblia e ali começa a haver uma reforma espiritual. Não há reforma espiritual, não há reavivamento se não for com base na palavra de Deus, a centralidade da Bíblia. E depois o rei pede que seus servos vão consultar Hulda, a profetisa, em busca de mais orientações. Olha que bonito, nós temos num capítulo a relação perfeita entre o profeta canônico, no caso aí Moisés, e uma profetisa não canônica, que não vai substituir o canônico, mas ela é tão inspirada por Deus quanto o canônico, ou seja, ela também é fonte de orientação, de repreensão, se for o caso, muitas vezes. Então, entenda-se que o profeta não canônico tem o mesmo grau de inspiração do profeta canônico, ou seja, é o mesmo Espírito Santo. Mas o profeta não canônico não escreveu partes que constituem a Bíblia, que é a nossa suprema regra de fé e prática. Nós temos outros profetas não canônicos, né? Temos Noé, temos Elias, temos João Batista no Novo Testamento, temos Ana, as filhas de Filipe, profetas e profetisas canônicos, Isaías, Jeremias, Daniel, Paulo, João, e não canônicos, esses que eu acabei de citar. O mesmo Espírito Santo usou todos eles, mas a Bíblia foi escrita pelos profetas canônicos, então ela está acima de qualquer revelação. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Inclusive, ela é que deve ser o aferidor para determinar se um profeta não canônico é verdadeiro ou não. Nós temos aí igrejas evangélicas que dizem ter o dom profético e muitas pessoas lá se manifestam fazendo profecias, mas será que elas vivem realmente à luz da palavra de Deus? Será que elas levam em consideração os mandamentos de Deus? Levam em consideração o estilo de vida que deve viver um verdadeiro cristão? Será que elas obedecem de fato tudo que está na palavra de Deus? Se não, não podemos considerar como sendo profetas ou profetisas, ainda que não canônicos. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que revelou aos profetas bíblicos verdades, não vai se contradizer revelando a outros profetas coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, alguns desses profetas dizem que foram para o inferno ou foram para o céu e viram lá a alma das pessoas que morreram. Isso não é bíblico. A Bíblia não fala em momento algum que é possível contactar, a não ser uma parábola do rico do Lázaro, que é uma parábola que tem elementos bastante ali alegóricos, fica muito claro quando você lê, mas em todos os demais textos a gente encontra ali claramente o sono da morte, né, a comparação com o sono, a inconsciência e, inclusive, condenações de pessoas fazerem contato com os mortos, porque na verdade estarão tendo contato com demônios. Então, um profeta que diz falar com mortos está indo contra a Bíblia, contra o profeta canônico. Então nós temos que descartar esse profeta como falso. E nós, eu tenho feito isso já há muitos anos, né? Tudo que eu tenho lido em Ellen White, sempre em comparação com a Bíblia, e graças a Deus até hoje nunca vi uma contradição. Ellen White dizendo uma coisa e a Bíblia dizendo outra. Eu seria o primeiro a descartá-la como uma falsa profetisa, caso isso fosse uma realidade. Não é, graças a Deus, e nós cremos que Deus concedeu orientações, conselhos à sua igreja nesses últimos dias por meio do ministério e dos escritos dessa senhora, dessa jovem, depois senhora, que viveu para pregar da palavra de Deus. Tudo que ela escreveu é inspirado? Ora, se ela deixou lá para o esposo dela um bilhete na geladeira dizendo para comprar ovos, sal, açúcar, saiba que obviamente isso aí não é um texto inspirado, então, temos que fazer a separação das coisas, né? Ela escreveu cartas também de orientação pessoal, dando opiniões sobre alguns assuntos. Temos esse tipo de texto, obviamente ela era um ser humano também, mas temos também os textos inspirados que compõem seus livros e que servem de orientação para todas as pessoas em todos os tempos. Essa é uma das características do texto profético, ele é atemporal. Temos que levar em conta o contexto, a época, sim, obviamente, mas os princípios que estão por trás desses textos, eles são atemporais.
Quinto ponto que eu anotei aqui, a amalgamação deu origem a pessoas da raça negra. Eu, sinceramente, não sei de onde esse ex-adventista tirou essa informação, essa ideia. Eu estudei já a fundo esse assunto, tenho aqui no meu canal, inclusive, vídeos sobre o tema da amalgamação. Você pode colocar no buscador aí, amalgamação. Você vai encontrar alguns vídeos sobre esse assunto. Ela falou no tempo dela, no século XIX, que os antediluvianos, eles promoviam misturas entre homens e animais. E isso deu origem a espécies confusas. Bem, no tempo dela isso foi tido com muita estranheza, né? Foi encarado com muita estranheza, porque de fato a única forma de haver mistura de animais com seres humanos seria por via sexual. E é óbvio que não haveria então cruzamento e nascimento de algum ser híbrido por essa via sexual. Acontece que de uns anos para cá têm sido feitas experiências genéticas de hibridização, características de seres humanos, inclusive, mescladas com as de animais. E é interessante notar que, possivelmente, ele mais tenha cometido, mais uma vez acertado, né, e não cometido um erro, mas acertado ao dizer algo sobre o futuro, né, comparando com o passado. Quando lemos que Jesus disse, né, que os dias que antecederiam sua vinda seriam semelhantes aos dias dos antediluvianos, lá do tempo do dilúvio, nós vemos que possivelmente mais um grave pecado daqueles que eram cometidos lá, segundo diz Ellen White, esteja sendo cometido mais uma vez em nosso tempo. Ela diz que esse pecado de amalgamação era um dos mais graves daqueles tempos. E se o ser humano voltou a fazer isso agora, eu entendo que mais uma vez Deus dirá, basta. Brincar de Deus, não. Mexer com a vida, não. Mexer com o código da vida que é sagrado, não. Isso Deus não permitirá. Então, não tem nada a ver dizer que a amalgamação teria dado origem à raça negra, ou à etnia, né, que eu prefiro assim esse termo, né, aos negros. Isso não tem nada a ver, ela nunca falou sobre isso. Ela fala de misturas de animais com seres humanos. É outra história. Infelizmente aqui ele faz uma distorção tremenda que pode passar a ideia de Ellen White ter sido racista. Muito pelo contrário. Em algumas palestras em que eu falo sobre cultura woke e outras coisas mais, teologias progressistas e contextuais, eu faço uma comparação entre esses movimentos, essas teologias negras, com o que Ellen White escreveu no tempo dela. Inclusive comparo coisas que Charles Darwin disse no tempo dele, ele que era contemporâneo de Ellen White, e coisas que ela escreveu. Darwin era racista, Darwin era sexista, machista, se você ler com atenção coisas que ele escreveu, por exemplo, no livro A Descendência do Homem. Já Ellen White diz, por exemplo, que o nome do homem negro e o nome do homem branco são escritos no mesmo livro no céu. Portanto, não há diferença entre eles. Ela diz que homem e mulher foram criados iguais à imagem de Deus. Não há diferença ontológica essencial entre eles. Portanto, Ellen White, longe de ser racista, pregava já a igualdade, inclusive a desobediência civil, quando o assunto era escravos. Quando escravos fugiam, a lei naquele momento, naquela região dos Estados Unidos, era de que eles fossem devolvidos para seus senhores. Ellen White disse, não façamos isso. Então ela pregou uma desobediência civil, por quê? Porque uma lei humana está vindo contra uma lei de Deus. Ele fala também sobre casamentos interraciais, e cita o caso de Salomão, que se casou com um sunamita, que tinha a pele mais escura, né, segundo a Bíblia. Moisés também casou, né, com Zípora, enfim. Cometendo aí um tremendo anacronismo, porque nos tempos bíblicos a situação não era igual à dos Estados Unidos no século XIX, em que o racismo era tremendamente absurdo e muito forte. Então o que ela recomendou? Mesmo dizendo que brancos e negros são iguais perante Deus, um casamento naquele momento lá, entre um branco e uma negra, um casamento interracial, legaria aos filhos uma condição muito desfavorável. Um filho mulato, por exemplo, não seria bem aceito nem entre brancos, tampouco entre os negros. Então, ela aconselha isso mais pensando na prole, nos filhos, nas consequências disso para os filhos. Eu diria que é mais ou menos o que Paulo disse no tempo dele: mulheres, fiquem caladas na igreja. Ora, que conselho mais estranho é esse, né? Sendo que havia líderes na igreja do sexo feminino, sendo que hoje, né, muitas mulheres pregam nas igrejas. Será que nós temos que levar a ferro e fogo esse conselho de Paulo para aquela igreja de Corinto? Não. Nós temos que analisar o contexto local em que as mulheres realmente, naquela cultura específica, naquele tempo, não falavam em público, não ensinavam, né, nos locais públicos. Então, se a igreja cristã passasse a fazer isso, e não haveria nenhum problema se fizesse, né,
seria criada uma barreira, um entrave para a pregação do Evangelho. Então, Ellen White, como profetisa e como uma pessoa imersa em seu tempo, também deu conselhos que tinham que ver com aquele momento histórico. Ela também disse que os cristãos não deviam comprar bicicletas. Olha que coisa! Hoje é um conselho que parece bastante estranho, semelhantemente àquele que Paulo deu às mulheres lá de Corinto, né? Mas é que naquele tempo de Ellen White, uma bicicleta custava o valor de um carro de luxo hoje. E eles viviam de uma forma muito simples, estavam investindo tudo na pregação do Evangelho, então realmente esbanjar dinheiro com algo supérfluo, como seria uma bicicleta naquele tempo, não era condizente com o verdadeiro cristianismo. Então hoje qual é o conselho, qual é o princípio que fica? Não esbanje seu dinheiro com coisas que não sejam tão úteis assim quanto seria útil o seu dinheiro empregado na pregação do Evangelho, por exemplo. Então, por favor, analisemos o contexto histórico, o contexto geográfico, étnico e tudo isso, né? E veremos então que essas acusações elas são tiradas do contexto para criar uma imagem de uma profetisa racista, coisa que ela nunca, jamais foi. É bom lembrar até que, inclusive, um dos seus filhos, o Edson White, trabalhou intensamente com os negros lá no Mississippi, que passaram a ter uma vida ali de pobreza, de miséria. Ele foi para lá, ele construiu um barco, um navio, para alfabetizar e dar condições de vida melhores a essas pessoas ali que moravam na região do Mississippi, né? Então é importante conhecer a história e ler as coisas com mais atenção, levando em conta o seu contexto. Tomar café é pecado? Bem, ela diz isso mesmo, né? Tanto quanto ela diz que também fumar é pecado, que usar álcool é pecado, né? Tudo que prejudica o corpo é pecado, quando você conscientemente usa esse tipo de bebida ou alimento. Eu poderia citar aqui várias e várias pesquisas que hoje apontam os malefícios da cafeína para o cérebro, para o organismo, para o sono, para a absorção de ferro e uma série de outras questões envolvidas aí na saúde, né? Eu trabalho com uma revista de saúde científica, a Vida e Saúde, há vários anos já, uma revista que tem 85 anos no Brasil, e quem acompanha aí esse mundo da medicina, da nutrição, sabe realmente que o café tem seus problemas. Pode ter algum benefício? Sim, tanto quanto o álcool também pode ter, né? Mas se você colocar na balança os malefícios em comparação com os benefícios, não compensa, não vale a pena. Então, tudo que agride o corpo, que é templo do Espírito Santo, vem a ser pecado. Não dá para adorar a pílula, né? Pode agredir seu corpo aí, pode fumar, tá tudo certo, isso não é pecado. Não podemos dizer isso, porque ir contra o templo do Espírito Santo, que é o corpo humano, é ir contra a vontade de Deus. E tudo que é contra a vontade de Deus é pecado. Item 8. As pessoas ficam inebriadas com as doutrinas diferentes. Sábado, juízo pré-advento, carnes imundas, só para os hebreus. Segundo esse ex-adventista aí, as dicas, né, os conselhos com respeito à dieta e à saúde dados na Bíblia eram só para os hebreus. Parece que tudo era só para os hebreus, o sábado também, né? Então a Bíblia praticamente perde sua validade. Na verdade, ele nem crê muito na Bíblia, como veremos daqui a pouco. Cristãos também pregaram doutrinas diferentes, né, do judaísmo. A maior delas, Jesus como Messias. Qual o problema de que você pregue alguma coisa que é novidade para aqueles que não conhecem? Na verdade, o cristianismo passou por um processo de deterioração ao longo dos séculos, de dogmatização. Muitos dogmas foram importados, né, do paganismo, entre eles, por exemplo, a guarda do domingo, a crença na imortalidade da alma, que é o dualismo grego, né, e outras questões mais, foram trazidas para o cristianismo. Então, um cristianismo que se acostumou com esses dogmas, com essas ideias não bíblicas, no tempo atual, praticamente muita coisa, né, do cristianismo bíblico passa a ser surpresa. Eu já dei estudos bíblicos para muitas pessoas e, de fato, elas ficam surpresas quando descobrem que certos alimentos são proibidos para os que seguem a Bíblia, né? Frutos do mar, carne de porco, carne de morcego, carne de rato, tudo isso é vedado, né? Deus não permite que nós nos alimentemos dessas coisas. Bebida alcoólica é proibida na Bíblia. Hoje tem muitos cristãos, muitos mesmo, que consomem bebidas alcoólicas e acham que está tudo certo. A Bíblia não aprova esse tipo de coisa. Aí quando você estuda sobre a questão da mortalidade humana, do sábado e outras coisas mais, as pessoas ficam surpresas. Uma pena que seja assim, porque está na Bíblia, não é para ficar surpresos. Se as pessoas lessem e estudassem a Bíblia com atenção, com dedicação, não teriam por que ficar surpresas com essas coisas. Então, acho que é um argumento bastante frágil esse aqui, dizer que as pessoas ficam inebriadas, com doutrinas diferentes, e elas ficam amarradas por aquele sistema. Eu acho um argumento bem estranho. 9.
Ellen White como profetiza, voltando a esse ponto, né? Ele disse assim, abre aspas, você nunca ouve falar de mulheres profetas, sempre são homens. Aqui é outra falha gritante na argumentação dele, uma pena que ninguém o corrigiu naquele momento, né? Você nunca ouve falar de mulheres profetas? Ele disse, como assim? E Débora? E Hulda, aqui já me referi aqui no vídeo, né? E as filhas de Filipe, e outras mais. Deus não faz acepção de sexo com respeito ao dom profético. Nós temos na Bíblia profetas e profetisas. É só ler. Não sei como esse senhor não percebeu isso, tendo sido ancião por 20 anos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? 10º ponto. Depois da surpresa e fascínio, a pessoa começa a acreditar pelo medo e não pelo prazer. Olha, e é bom que eu diga isso aqui também, né? Com todo respeito, eu respeito esse senhor, respeito também o dono do canal, mas há coisas assim que não correspondem à realidade. Eu, minha esposa, minha família e muitas pessoas que eu conheço são adventistas pelo simples fato de que creem na verdade, querem fazer a vontade de Deus, querem se preparar e pregar sobre a volta de Jesus. Não estou aqui por medo. Quando me tornei adventista, lá nos meus 19 anos, não foi por medo, foi por convicção, depois de um estudo bíblico aprofundado, e eu me sinto livre, feliz, pleno, uma vida abundante, como disse Jesus, por ser cristão, por ter a Jesus e por ter essa esperança maravilhosa da volta dele, por ser um adventista. Eu não conheço, sinceramente, se esse senhor conheceu, lamento por isso, mas eu não conheço pessoas que são adventistas por medo. E estou falando de todo o meu coração, não conheço. E se eu encontrar alguma pessoa assim, eu vou tentar mostrar para essa pessoa que ela está equivocada. Vou mostrar com jeito para que ela saiba que ser adventista, um cristão adventista, é um privilégio, é uma alegria, é uma bênção, na verdade. Então, eu lamento que ele tenha dito isso nesse canal e dado uma péssima impressão. Sabe, se é para criticar alguém ou alguma instituição ou igreja, que seja com base nos fatos, né? E não numa subjetividade como essa, que deriva possivelmente da percepção desse senhor, né? Então vamos trabalhar com fatos, com doutrinas, com Bíblia mesmo. Isso dá para a gente debater, mas ideias sobre a vivência cristã das pessoas, aí já é partir para a subjetividade, para a pessoalidade, né? Isso não é correto. 11, abre aspas, eles acreditam que há 3 deuses. Aqui eu comecei a perceber que esse senhor tinha realmente um pé no antitrinitarianismo e que muito possivelmente, o que eu vou confirmar mais adiante, ele deixou de ser adventista não porque viu coisas erradas na igreja, não por isso ou aquilo, mas porque ele passou a crer em algo que a igreja não ensina, que é o antitrinitarianismo, negar a santa trindade bíblica, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, nós não acreditamos em 3 deuses, né? Como ele diz aqui. Nós cremos em um Deus, Yahweh ou Yahvé, que se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são Yahvé, um Deus, 3 pessoas, uma divindade triuna. É assim que cremos, né? Ele diz mais, não há na Bíblia em nenhum momento diz que Cristo é Deus. Olha que absurdo isso. Foi Deus ou será Deus, como também o Espírito do Criador. Então eu percebi que realmente ele é um antitrinitariano e que muito certamente deixou a igreja. Por quê? Porque os adventistas creem na trindade bíblica, como a imensa maioria dos cristãos creem. Olha só, na Bíblia, em momento algum, é dito que Cristo é Deus. Eu tenho aqui meu canal, vídeos que falam sobre a divindade de Jesus. Eu vou citar só poucos casos aqui, poucos versos de memória. Emanuel, o que quer dizer isso? Deus conosco. Jesus, quando diz, antes que Abraão existisse, João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou corresponde ao ego eimi lá de Êxodo 3,14, que quando Moisés conversa com Deus na sarça, ele diz, eu sou. É o mesmo eu sou. Ego eimi no Novo Testamento, grego, e anihu, acho que eu falei ego eimi no Antigo, né? Anihu, lá no Antigo Testamento. A mesma expressão. Tanto é que os judeus, quando ouviram isso, quiseram apedrejar Jesus por blasfêmia, porque ele estava se fazendo Deus. Miqueias diz que Jesus nasceria em Belém, mas suas saídas são desde os tempos eternos. Há inúmeros textos, né? Em Isaías 9 diz que ele é o Pai da eternidade, Deus forte. A Bíblia está cheia de textos. João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Há muitos e muitos textos que afirmam a divindade de Jesus. Portanto, o que esse ex-adventista afirma aqui é algo totalmente errado, e é uma pena que ele tenha sido o escolhido para falar sobre
o adventismo naquele canal do Gontijo, né? Na Bíblia, em momento algum, diz que Jesus é Deus. Ora, todos os autores fazem questão de enfatizar isso, né? A divindade de Jesus. Muitos autores inspirados falam disso, né? O apresentador diz que nos evangelhos, agora já é o Gontijo falando, né? O apresentador diz que nos evangelhos não há indicação de que Jesus é divino. O que há e que há textos posteriores que procuram apresentar isso. E o ancião concorda com essa frase aqui do Gontijo. Lamentável isso, né? Porque, na verdade, como eu disse, há muitos textos que falam da divindade de Jesus. Procure aqui meu canal o vídeo em que eu falo sobre isso, né? Jesus como Deus eterno. E um dos textos que eles dizem que foi acrescentado para tentar demonstrar que Jesus é divino é justamente Mateus 28:19, né? A fórmula batismal. Vão por todo mundo, preguem o evangelho, discipulem e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um verso que coloca os três em pé de igualdade e distingue os três. Ele é tão claro, tão tremendo, que sobra aos antitrinitarianos a desculpa de que seria um texto apócrifo, um texto acrescentado depois. Mas quando estudamos os manuscritos, os principais manuscritos antigos, vemos que ele está presente em todos eles, esse texto aí, né? Ele é autêntico. Eu também tenho um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre a fórmula batismal de Mateus 28:19. Procure aí, Mateus 28:19. Você vai encontrar um vídeo em que eu explico detalhadamente o fato de que é um texto autêntico, inspirado por Deus, palavras ditas por Jesus. Então você vê que os dois estão aqui aliados num antitrinitarianismo que, na verdade, é uma heresia. 12. Se tirar do adventismo o sábado, Ellen White, a marca da besta, o adventismo desaparece. Ele se nutre do terrorismo espiritual. Olha que lamentável. Para ele, 90% do Apocalipse são símbolos e códigos. Então ninguém entenderia, né? E ele diz mais, que a Igreja Adventista acha que entende o livro. Olha, eu estudei esse livro já por muitos anos. É claro que tem muita coisa que a gente não entende, muitas profecias estão em andamento, mas eu acho que eu entendo uma boa parte desse livro e me sinto abençoado por entender o Apocalipse. Já fiz muitos seminários sobre esse livro, já fiz estudos bíblicos profundos sobre esse livro e eu garanto a você, dá para entender muita coisa. Tanto é que ele começa assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Já começa dizendo que é uma revelação para os servos de Deus. Se eles não estão entendendo, acho que não estão vivendo como servos, né? Se tirar o do adventismo, Ellen White, o sábado, a marca da besta, ele desaparece. Ora, o adventismo não depende disso. O adventismo tem como crenças fundamentais a volta de Jesus, como eu já disse, né? E sim, o sábado é importante, obviamente que sim, porque é um dos mandamentos, é o memorial da criação, aponta para o Deus Criador e para nós ele é muito importante. O nosso nome denominacional, ele expressa, ele resume bem aquilo que nós temos como tremendamente precioso. Adventistas, creem no advento de Cristo. E ao falar disso, obviamente que muitas outras doutrinas orbitam essa. Para eu estar preparado para a volta de Jesus, eu tenho que ser salvo pela graça, eu tenho que viver uma vida cristã com o meu Senhor Jesus, eu tenho que estar me preparando para o céu para viver com Ele. Do sétimo dia, isso tem que ver com o sábado tem que ver com saúde, com família, com adoração, com reconhecimento de Deus como Criador. Então, sim, a essência está ali no nome, né? Mas é bom lembrar que várias doutrinas bíblicas orbitam essas crenças resumidas aí no nosso nome denominacional. 13. O presidente da Associação Geral corresponderia ao Papa. Ora, eu já fui católico, praticante, e eu sei bem a diferença entre um presidente da Igreja Adventista e um Papa. Papa é tido como infalível em assuntos religiosos, em assuntos de fé. A Igreja Adventista não tem um presidente da Associação Geral, um presidente de associação, de união, como infalível. São seres humanos, cometem erros. Tanto é que a Igreja Adventista trabalha muito mais por comissões. Para tomar uma decisão, por exemplo, para escolher um novo presidente, é uma comissão mundial que se reúne, para tomar uma decisão relacionada com uma igreja, com um campo local, tudo é feito por meio de comissões. Então é uma igreja representativa, não clerical, como é a Igreja Católica, da qual eu fiz parte. Então é uma afirmação aqui, uma comparação bastante imprópria, né? 14. Ele critica os anciãos que trabalham voluntariamente pela igreja, achando que trabalham para Deus. Olha, como eu já disse, podemos comparar aí os anciãos com presbíteros, né, com os diáconos de outras igrejas também, enfim, são pessoas que de fato trabalham para Deus, para a igreja, de maneira voluntária. Eu sou ancião já há 30 anos. Antes mesmo de ser pastor, eu já trabalhava como ancião, eu já servia, né, melhor dizer assim, servia como ancião, e de forma voluntária e por amor.
Tudo que eu sempre fiz para a igreja foi de forma voluntária. Então é triste ver um ex-ancião criticando os anciãos da igreja, dizendo que eles trabalham para a igreja achando que é para Deus. Se você conversar com qualquer ancião consciente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você perceberá pessoas que dão a vida pela pregação do Evangelho, pessoas que servem a Deus de todo o coração. Servem a Deus na igreja, obviamente, mas sabem que seu trabalho não é para homens, é para Deus. Então eu fico triste de ver uma afirmação como essa, que, sinceramente, não corresponde à realidade que eu conheço. E eu já estou na igreja há 30 anos, já sou ancião há 30 anos, sempre como voluntário, e sempre percebi que realmente o amor é que move essas pessoas que trabalham para Deus na igreja. 15. Vendem a ideia, diz ele, de que estamos devolvendo dízimo e não dando. Falou muito sobre o assunto que nem é destaque na igreja. Destrói a doutrina do dízimo, diz que era para os hebreus e não para a nova aliança. Jesus reafirma o dízimo lá no Evangelho. Eu acho curioso, né, que pessoas que usam esse vídeo talvez para criticar os adventistas, quando chega nessa parte aqui, o que elas falam? Porque evangélicos dão muita importância para o dízimo. Algumas igrejas evangélicas falam até muito mais de dízimo do que os adventistas. E uma coisa que eu já percebi na igreja também, desde que eu me tornei adventista, é que a igreja adventista não dá toda essa ênfase à questão do dízimo, né? É algo voluntário, é algo de um pacto seu com Deus, e ele tenta colocar aqui como se fosse uma obrigação e como se fosse só para os hebreus. Bem, essas pessoas que usam esse vídeo para atacar os adventistas não se dão conta de que o sábado existe antes do dízimo. A primeira menção ao dízimo é quando Abraão devolve para Melquisedeque. Só que lá na criação do mundo, o sábado já é mencionado em Gênesis 2. O dízimo vai ter sua finalidade encerrada com a volta de Jesus, mas Isaías 66, 23 diz que o sábado será guardado na nova terra, portanto o sábado vem da eternidade e vai para a eternidade. O dízimo não, ele tem sua transitoriedade muito clara na Bíblia. Mas esses evangélicos defendem o dízimo, por algum motivo, né? E dizem que o sábado é só para os hebreus. Bem, agora vocês encontraram então um ex-ancião, um ex-adventista dizendo que tanto o sábado quanto o dízimo são só para os hebreus. E agora, como lidar com isso, né? Falso. Isso é para a humanidade, para aqueles que servem a Deus, aqueles que querem devolver uma parte do que têm e do que são para Deus. É mais do que o dízimo, eu devolvo para Deus uma parte do meu tempo, uma parte dos meus talentos, do meu corpo. Isso é o princípio da mordomia cristã, que infelizmente foi distorcido aqui também. 16. Não existe nenhuma passagem, diz ele, nenhuma passagem orientando que qualquer outra nação tenha que guardar o sábado. Era só para Israel. Ora, eu posso citar aqui Gênesis 2, 1 a 3 de novo. Lá na criação do mundo não havia judeus. Havia só Adão e Eva. E o sábado já é mencionado ali e com certeza Deus convidou seus filhos para guardar esse sábado com ele. Porque Deus mesmo descansou e santificou esse dia ao fim da criação. Isaías 56, Isaías 58 mencionam até os estrangeiros, pessoas que não pertenciam a Israel e que foram convidadas a guardar o sábado. É dito em Marcos 2,27 que o sábado foi feito para o ser humano, antropós, para o ser humano, não para o judeu. E Isaías 63, 23, como eu disse, até na nova terra o sábado vai ser guardado. E lá haverá judeus, haverá árabes, haverá cristãos, haverá árabes convertidos, né, que aceitaram o Messias, haverá cristãos, haverá brasileiros, haverá europeus, africanos, asiáticos, enfim, haverá pessoas de todas as nações, de todos os credos que se converteram à verdadeira mensagem bíblica. Não haverá diferença mais de etnia, estaremos todos remidos no céu e lá o sábado vai ser guardado. Perceba que não é um mandamento só para os hebreus, como quer esse senhor aqui no vídeo, né? Ponto 17, sábado importa ou implica em salvação. Geralmente esse pessoal gosta de usar esse texto de Ellen White, em que ela fala da associação de sábado com salvação, não no sentido salvífico, como se nós não crêssemos na salvação pela graça e na obediência aos mandamentos como consequência, não causa da salvação. Bem, o fato é que, uma vez salvo, todos os mandamentos importam em obediência e gratidão. E não obedecer ou ser grato não é uma atitude de um salvo, né? Isaías 58:13 diz assim: se desviarem o pé de profanar o sábado, eu os sustentarei. Veja que Deus vincula o sustentar as pessoas, o cuidar delas, o ampará-las com a obediência ao mandamento do sábado também, né? Ali em João 14:15 é dito: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos.
Jesus disse isso. Então, obedecer deve ser por amor, não como uma troca, como se nós pudéssemos ser salvos. Agora, se a pessoa conhece a vontade de Deus e ela transgride conscientemente, numa atitude rebelde, será que isso não implica em salvação ou perdição? Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2,4. Você percebeu como João aqui é bastante enfático? Duro até? Quem diz que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos, embora saiba que Deus tem seus mandamentos, é mentiroso. Realmente não conhece, não ama, não é fiel. Então, guardar o sábado, deixa eu dizer de outra forma, né? Adultério, o que você acha? Implica em salvação ou não? E mentir, implica em salvação? Lembre-se de que no Apocalipse é dito que ficarão fora da santa cidade os mentirosos. Então qualquer mandamento tem relação com a salvação. Não que você vai ser salvo por guardar esse mandamento, mas você pode se perder por conscientemente, de forma rebelde, quebrar o mandamento de Deus. Não haverá rebeldes no céu, não haverá transgressores conscientes da lei de Deus no céu. Lá em Apocalipse 12:17 diz que os santos guardam os mandamentos de Deus. Se são santos é porque já foram salvos. E se foram salvos, é natural que eles perguntem para Deus: o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua vontade? E, como é dito no Salmo 119 algumas vezes, o nosso deleite, o nosso prazer está em obedecer a Deus, aos seus mandamentos, porque essa é a expressa vontade de Deus para a nossa vida. Os mandamentos de Deus são para nossa proteção, são uma bênção para nós. Por que então nós os transgrediríamos de maneira deliberada e consciente? Sábado implica em salvação? A pergunta é, adultério também? Mentira também? O sábado é um dos 10 mandamentos e todos eles são importantes aos olhos de Deus. Tanto é que lá em Tiago 2,10 é dito que se nós guardarmos toda a lei e tropeçarmos num ponto, somos culpados de todos os mandamentos. Então, repito, a transgressão consciente de qualquer mandamento de Deus, eu posso ser fiel ao 7º mandamento, não adulterar, não mentir, não matar, posso honrar pai e mãe, mas se eu adorar imagens, se eu idolatrar, eu peco. E não adianta a minha obediência ao restante dos mandamentos se eu estou sendo infiel num deles. E se eu cobiçar, eu também estou quebrando a lei de Deus. Então, a Bíblia deixa claro que obedecer à lei de Deus é algo importante, é algo que os salvos praticam de forma natural e, quebrando isso conscientemente, estaremos indo em desacordo com a vontade de Deus. E a Bíblia diz que transgressão da lei é pecado. Simples assim. 18. O que é mais importante no Adventismo? Primeiro, diz o nosso amigo ali, o ex-adventista, né? A lista de importância das coisas no Adventismo. Primeiro, Ellen White. Segundo, sábado. Terceiro, líderes. E por último, Cristo. Olha, de novo, né? Eu sou adventista há mais de 30 anos. E, sinceramente, para mim, não é assim que funciona. Se fosse assim, deveríamos ser chamados de Ellen Whiteistas do 7º dia, ou algo parecido, né? Repito, o nome Adventistas do 7º dia, ele já reflete a nossa lista de prioridades, digamos assim. Nós cremos na volta de Jesus e por causa dela, repito, nós queremos a salvação em Cristo, nós queremos ter a santificação, uma vida consagrada a Deus. Nós guardamos o 4º mandamento, guardamos a lei de Deus como uma expressão de amor a esse Deus. É um mandamento que aponta para a verdadeira adoração a Deus. É um mandamento que nos faz reconhecer que Deus é o nosso Criador. Agora, Ellen White está na lista de prioridades número 1 da igreja? Não vejo assim, não ajo assim. Eu reconheço um presente que Deus deu à sua igreja, sim, no ministério profético de Ellen White, mas não colocaria Ellen White na lista de prioridades. Para mim, Jesus está no topo. A volta de Jesus está no topo. Eu quero muito encontrar o meu Senhor e meu Salvador. Quero viver para sempre com Ele. E todos os adventistas que eu conheço, pelo menos aqueles que conhecem a palavra de Deus, sabem porque são adventistas, têm o mesmo pensamento. É lamentável que alguém queira colocar sobre nós, sobre os adventistas, essa ideia de que nós idolatramos Ellen White. Seria pecado, seria transgredir o mandamento de Deus. Não há idolatria aqui, como também não idolatramos nenhum outro profeta. Nós somos gratos a Deus pelo ministério dos profetas. 19. Dudley Cartwright e a acusação de plágio, a velha acusação, né?
E aqui diz o ex-ancião que se Ellen White fizesse nos dias de hoje isso, ela seria processada. Isso de fazer empréstimos literários. Pois bem, João no Apocalipse também seria processado nos dias de hoje, porque ele faz muitos empréstimos literários lá de Daniel, de Isaías e vários outros textos do Antigo Testamento. Frases inteiras ele tira de Moisés, por exemplo, frases e coloca no Apocalipse. Então João foi plagiador. Não podemos ser anacrônicos de novo, de querer aplicar as leis e as formas de citações como fazemos hoje lá para o século XIX ou antes disso. Inclusive já foram feitas análises, a Associação Geral da Igreja, anos atrás, contratou um especialista em citações, em referências, em algo assim, não adventista, se não me engano era católico, e ele fez uma análise profunda nos escritos de Ellen White para ver realmente se essa acusação de plágio procedia. E o relatório dele foi que não, ela não foi uma plagiadora. Então, se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns vídeos também que comentam esse assunto. Eu gravei sobre isso, meus amigos pastores de lives lá, decifradores, também gravaram sobre isso. É uma acusação ultrapassada e injusta que fazem anacronicamente contra Ellen White, atacando a pessoa dela como se ela tivesse sido uma plagiadora. Alguns diziam que ela teria plagiado, por exemplo, a obra O Paraíso Perdido, de John Milton. Eu já gravei aqui no meu canal um vídeo em que eu comento sobre isso e mostro, inclusive, porque eu já li essa obra, as tremendas diferenças que há entre uma coisa e outra. Há semelhança? Sim, porque ambos se baseiam na Bíblia, Milton e Ellen White, mas as diferenças são gritantes. E é nisso que temos que nos basear para fazer a análise devida. 21, ou melhor, 20. Aliás, Dudley Carnwright, o primeiro acusador de Ellen White nessa questão de plágio, ele acabou abandonando a igreja também e se uniu lá aos batistas, depois mesmo lá acabou se desentendendo, enfim, não é o melhor dos exemplos para a gente pegar aqui e querer usá-lo como referência nessa questão do plágio, do suposto plágio. Dudley Carnwright foi um apóstata. Ele também deixou a igreja e passou a criticar a igreja, Ellen White, a sua liderança, enfim. 20. Esse entendimento da Trindade não existe. Então ele volta ao assunto da Trindade e a gente finalmente então descobre que ele deixou a igreja adventista no sétimo dia por essa causa, por questões ligadas ao trinitarianismo. Então hoje o ex-adventista ali que foi entrevistado, ele é um desigrejado, não frequenta nenhuma igreja, foi o que eu entendi, e é um antitrinitariano desde que saiu da igreja adventista, ou seja, ele nega a personalidade e divindade do Espírito Santo, ele nega que Jesus seja Deus, enfim, ele não crê mais sequer como um cristão ortodoxo crê, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo são coeternos, são divinos, são todo-poderosos, onipotentes, oniscientes, enfim, são três pessoas coeternas que compõem essa divindade triuna. E eu entendi então o motivo porque esse senhor abandonou a igreja adventista do sétimo dia. Não foi necessariamente por ter se desentendido com a sua liderança, não foi porque ele discordava do dízimo, não foi porque discordava do sábado. O ponto inicial, pelo que eu entendi, é que ele realmente passou a pregar ou discordar da doutrina da Trindade, que é advogada pela igreja adventista do sétimo dia. Então, o entrevistado é uma pessoa que não tem igreja, não crê sequer na inspiração total da Bíblia. Ele menciona realmente que algumas partes não seriam inspiradas. Enfim, eu não creio que seja uma fonte abalizada para a gente levar em consideração no que diz respeito à igreja adventista do sétimo dia. 21. Desde que ame o semelhante está bom. Ele resume então o cristianismo a isso, Pode parecer muito bonitinho, pode parecer muito correto, mas se o critério é esse, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ama o semelhante. Nós temos uma das principais agências de desenvolvimento e recursos assistenciais no mundo, a ADRA. Quando há uma catástrofe, alguma crise, a ADRA está lá ajudando as pessoas. Temos a ASA, Assistência Social Adventista, temos o Mutirão de Natal, temos o Vida por Vidas, uma campanha grande de doação de sangue e outras campanhas mais que fazemos em favor do semelhante. Então, se o Evangelho se resume a amar o próximo, eu creio que nós também temos pontos aí nesse quesito, para
considerar a Igreja Adventista do Sétimo Dia uma igreja que, apesar de escatológica, digamos assim, apesar de muito preocupada com a questão das profecias, da volta de Jesus, não descuida do semelhante, também trabalha em favor do semelhante enquanto Jesus não vem. 22, ele diz que o diabo não existe e que Satanás é um personagem, é um conceito, e, como bem sabemos, o diabo adora isso, né? O diabo gosta muito que as pessoas não atribuam o mal a ele, não atribuam as tragédias a ele, culpem a Deus, né? Então, esse senhor não acredita mais nem no diabo. Para ele, o diabo não existe como pessoa, como entidade, como um ser, um ente real. Então você vê até que ponto, a que nível ele foi, né? A que ponto ele foi na sua descrença e no seu abandono, não só do adventismo, mas do cristianismo bíblico também, né? O diabo existe, ele atua, ele é o responsável pelo mal no mundo e ele um dia vai ser destruído por Deus e nós teremos então uma eternidade de paz, de justiça, em que não mais haverá rebeldes, nem mais haverá maldade, injustiças e nada disso, né? Finalmente, um último ponto que eu anotei aqui nesse vídeo foi que ele diz que o decreto dominical vai vir da Igreja Católica. Falso, né? A Igreja Católica, obviamente, que tem um papel importante nessa questão, porque foi ela quem mudou, né, o sábado para o domingo. Inicialmente Constantino, depois a Igreja Católica acabou sancionando isso aí também. Tenho aqui em casa catecismos que admitem esse fato histórico, né? O decreto dominical virá da besta da terra, virá dos Estados Unidos. Isso é muito claro. A Igreja Católica, o papado não tem poder estatal, não tem poder para impor nada. Agora, uma nação poderosa como os Estados Unidos, aí sim, tem condições de impor e influenciar outros na adoção de um sábado espúrio, né, como nós estudamos, né? Ele fala também que o Papa é a besta. Errado. O Papa pode morrer, já morreram vários. A entidade que ele representa, né, a organização, o papado, que é identificado não só pelos adventistas, né, outros reformadores e cristãos do passado também já haviam identificado o papado como sendo a besta do mar, lá do Apocalipse 13, né? E ele diz então finalmente que o decreto dominical é impossível. Bem, aqui eu só posso dizer uma coisa: quem viver, verá. Eu tenho analisado essa questão sob o prisma do ambientalismo já faz algum tempo. Nós vemos aí o domingo climático sendo tratado com ênfase, né, por alguns países. Nós vemos aí a Laudato Si, o próprio Papa enfatizando a questão do meio ambiente e propondo o domingo como um dia de descanso para a Terra, né? O dia da Terra ou algo parecido. Então os cenários são bem possíveis, né? Existe todo um cenário favorável para que no futuro, não sabemos daqui a quanto tempo, haja leis restritivas com respeito à questão do descanso semanal. Então, ele disse que o decreto dominical é impossível. Bem, se acontecer, eu espero que ele tenha sinceridade suficiente para repensar tudo o que ele disse e voltar enquanto é tempo, né? Eu espero sinceramente, vou orar por ele, tanto por ele quanto pelo Gontijo, para que o Espírito Santo, né, toque a mente, o coração deles, e eles possam enxergar a verdade como é na palavra de Deus, crer na palavra de Deus, crer no Deus da palavra, e quando as coisas começarem a acontecer, eles possam realmente ter tempo de reconstruir tudo e voltar, se voltarem para Deus. Esse é o meu desejo sincero. Respeito os dois, né, como seres humanos, como pensadores, mas discordo de muitas coisas. Eu poderia citar aqui outras mais, mas eu creio que essas são suficientes para mostrar que realmente, infelizmente, muitos argumentos usados nesse vídeo não correspondem à verdade dos fatos. São mais baseados em subjetivismo, em opiniões, em percepções, e percepção por percepção. Ele teve 20 anos de adventismo, eu tenho 30, né? E tenho estado envolvido de corpo e alma, como se diz, na pregação adventista do Evangelho, né? Pregação do Evangelho na Igreja Adventista. Então, fica aqui minha reação a esse vídeo. Espero que tenha sido útil para você e eu desejo a você muitas bênçãos de Deus. Grande abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.